para os alunos de graduação. Então, é um prazer estar aqui ajudando e colaborando com todos vocês. Bom, vamos começar então uma introdução rápida. A cristaloquímica, né, é uma disciplina derivada da química inorgânica, cujos pressupostos surgiram no momento em que o homem começou a usar os materiais geológicos na antiguidade, quando eram conhecidos e trabalhados no mínimo 9 elementos químicos, que são os elementos químicos mais fáceis de se manipular, né? Prata, ouro, cobre, ferro, chumbo, estanho, mercúrio, enxofre e carbono. A maioria deles aparecem na forma de óxidos, né? Desses elementos aparecem na forma de óxidos ou de elementos nativos. Então, são bem fáceis de extrair, de se manipular, são elementos voláteis, são elementos de fácil manipulação, de fácil obtenção, né? E a quantidade de elementos começou a aumentar, né? Com as investigações no campo da química inorgânica, mais na época da Idade Média, devido aos alquimistas, né? Que tentavam buscar um elixir da vida, né? A famosa pedra filosofal, que segundo os alquimistas poderia transformar qualquer material em ouro. Então, a ganância humana é sempre um dos maiores motores do avanço da ciência, isso aí é inevitável. Posteriormente, Antoine Laurent de Lavoisier, ao observar as propriedades físicas e químicas das substâncias, né, naturais, em 1977, acrescentou mais 22 elementos químicos. 1977 não, isso aqui é bem antes, provavelmente, está errado aqui. Acrescentou mais 22 elementos químicos àqueles já conhecidos anteriormente, consolidando essa disciplina como uma ciência básica. Isso deve ter acontecido, vocês veem pela foto, Lavoisier, se eu não me engano, é de 1577 ou 1677, que é mais ou menos na época do Renascimento, tá? Então, esquece esse 1977, vamos botar aí 1577 ou 1677, época do Renascimento Cultural Europeu. Basicamente, trata das forças das ligações químicas, a cristaloquímica, né, trata das forças de ligações químicas nos cristais, a coordenação iônica entre esses elementos químicos, a estrutura cristalina, que é o rearranjo desses elementos de uma maneira que possam originar um objeto macroscópico, e a variedade composicional das substâncias. Além disso, estuda a relação entre estrutura, energia e a forma externa dos cristais. Então, exatamente a forma como os cristais se cristalizam e a gente observa eles na natureza é, são associados às estruturas químicas e estruturas cristalinas que compõem determinados minerais. Como cada mineral tem uma química, uma estrutura ordenada própria, a cristaloquímica vem com esse papel de tentar entender e conhecer melhor os minerais. Então, segundo Yakunas, 1991, cristaloquímica é a combinação das regras da cristalografia, que é o estudo dos cristais, com a física e a química no estado sólido, possibilitando interpretações, racionalizações e predições dos arranjos atômicos em cristais. Então, a gente vai ver mais à frente aqui que vai ter várias estruturas formadas de como os elementos e os cristais se reorganizam, se rearranjam para que formem as nossas variedades minerais mais comuns e os mais incomuns também, para todos os minerais. Os minerais, na cristalografia, né, a forma como os minerais se apresentam são em 7 ou 8, dependendo do autor, estruturas cristalinas, mas essas estruturas cristalinas podem se rearranjar entre si para formar algo chamados 32 retículos de Bravais, que representa as configurações básicas dos tipos diferentes de células unitárias. Entretanto, se levarmos em consideração meramente os aspectos geométricos, somente pode existir 14 arranjos básicos no espaço tridimensional. Os retículos de Bravais são bem mais complexos porque eles são matematicamente possíveis, mas geometricamente, quimicamente, estruturalmente, eles podem não ser possíveis ou, como a gente imagina, não foram encontrados ainda na natureza. Para que um determinado arranjo intermolecular possa ser considerado um retículo de Bravais, algumas condições se fazem necessárias. Primeiro, a célula unitária tem de possibilitar que o sólido possa ser reconstituído por replicação. 2. Os planos idênticos, em faces opostas, têm que manter o paralelismo, ou seja, planos paralelos. Então, você tem um espaço entre os planos cristalinos.
As arestas da célula unitária têm de ligar pontos equivalentes numa estrutura cristalina. Então, como qualquer poliedro, né? Se eu falar alguma coisa assim muito esquisita, como eu fiz faculdade de matemática antes de fazer geologia, embora não tenha me formado, eu estudei um pouco a parte de geometria, geometria espacial, geometria analítica plana, então eu entendo um pouco melhor essa questão. Mas a questão das células, quando ele diz as arestas das células unitárias têm de ligar pontos equivalentes, é que cada aresta deve ter uma conectividade com pontos próximos dele. Então, se eu tenho um ponto A e o meu poliedro, né, tem três, é, tem combinação 3 por 3 de arestas, quer dizer que para cada ponto que eu tenho, cada aresta que eu vou ter, ela vai se conectar com pelo menos mais três outras arestas, como por exemplo o caso do cubo, que é o caso mais padrão e comum que a gente pode observar. A gente tem uma aresta do cubo, tridimensionalmente ele tem x, y e z se conectando com outras três arestas, tá? Então aqui tem uma imagem. Eu peço só que se o pessoal que está aí de organização ver alguma pergunta, alguma coisa, pode passar para mim. Se alguém quiser abrir o fone para perguntar alguma coisa, se não entender, por favor, fique à vontade, tá? Porque eu não consigo ver aqui se tiver alguma pergunta. Então aqui está uma imagem dos retículos de Bravais, tá? Com base no tipo de célula que eles possuem. Então aqui estão os principais, né? Vocês podem ver que eu tenho aqui um cubo, né? Com 8 arestas. Eu tenho aqui um outro cubo também com 8 arestas, mas com um ponto no centro. E aqui eu também tenho um outro cubo, mas perdão, mas com 6 pontos de referência uma em cada aresta. Então a gente chama isso aqui tem uma estrutura, né, que é a estrutura face centrada. Essa é a face centrada. Essa centrada, é o centro mesmo. E essa aqui é uma estrutura cúbica padrão, tá bom? E aqui são várias outras estruturas de cada um dos rearranjos cristalinos. Aqui não estão todos os retículos de Bravais, mas serve como exemplo. E esse aqui é uma fotinho, uma ilustração, né, de quem seria Bravais. Então, antes da gente começar a entrar nesses assuntos da cristalografia, vamos voltar um pouco para a nossa química inorgânica. A química inorgânica, como vocês sabem, estuda os materiais inorgânicos, ou seja, os materiais não carbonosos, por assim dizer, não carbonosos. Carbônicos eles estudam, mas não carbonosos, que seriam as partes que já fazem associações com os materiais orgânicos. Então, são as cadeias complexas carbônicas. Dentro da, dentro da química inorgânica, a gente tem o estudo das ligações químicas, certo? E as ligações químicas são forças atrativas de natureza elétrica, mais precisamente, eles são associados à força nuclear fraca, tá? Não a força nuclear forte, que é um dos 4 grandes pilares de energias, da energia básica da natureza. Então, força nuclear forte, que liga o núcleo, que liga os quarks, os gluons, os mesons dentro dos prótons, dentro dos elétrons, dentro para cima, para baixo estranho, que são os quarks, os gluons que ficam dentro dos prótons, nêutrons e elétrons. A força nuclear fraca, que é exatamente essa força de ligações químicas interatômica. A gente tem o eletromagnetismo, que é uma outra força, e temos também alguns colocam como a força da gravidade também, como uma das grandes forças da natureza. É, Então, elas devem ser exclusivamente, né, relativas ao movimento dos elétrons nos átomos. Então, vejam que não é porque a força, quando diz elétrica, ela quer dizer que é uma força eletrônica, ou seja, relacionada aos elétrons. Não que ela é uma força no caráter eletromagnético do espectro de energia, tá? Portanto, são responsáveis pela estruturação interna da matéria. Uma ligação química se origina quando a energia resultante do arranjo entre os átomos, seja por transferência, seja pelo compartilhamento, seja pela associação de elétrons, for menor do que a energia característica dos átomos isolados.
O tipo e a intensidade de ligação química é que irá condicionar algumas propriedades físicas e químicas dos minerais, tais como dureza, condutividade, brilho, magnetismo. Sendo assim, se as ligações são fortes, ou seja, há uma alta coesão interatômica, as substâncias tenderão a apresentar dureza elevada e fragilidade reduzida. Não fez sentido isso. Dureza e fragilidade mais elevadas. Como, por exemplo, o diamante, que ele é extremamente duro, né? Mas ele é relativamente frágil, porque, tudo bem, eu imagino que nunca ninguém tenha tido acesso ao diamante, nem eu. Mas eu já vi vários vídeos, eu sei que o diamante, embora ele seja extremamente duro, ou quer dizer que ele risca praticamente todas as substâncias conhecidas, ele é muito frágil. Ou seja, uma porrada nele bem dada vai desmontar seu diamante em milhões de pedaços. As ligações químicas dividem-se em três tipos básicos: as ligações iônicas, onde ocorre a doação ou a transferência de elétrons; as covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons; e as metálicas, onde há uma associação contínua de elétrons. A ligação iônica é originada pelas forças eletrostáticas existentes entre íons de cargas opostas, conhecidas como atração de Coulomb. Ocorre basicamente entre metais e não metais, que apresentam grande diferença de eletronegatividade. Por exemplo, aqui que nós temos sódio e cloro. Rapidamente, para lembrar, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Assim, o elemento mais eletronegativo da nossa tabela periódica é o flúor, enquanto, teoricamente, o menos eletronegativo seria o césio. O fenômeno consiste em uma transferência de elétrons do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, caracterizando assim uma situação de heteropolaridade, muito frequente nos sais halóides, como a halita e a fluorita. Então vejam que, por exemplo, no caso da halita, o sódio, quem, vocês lembram das aulas de química, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do sódio e sabe que no fim, quando fazemos dentro da estrutura eletrônica de Pauling, ou seja, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, o sódio fica com um elétron na última camada, que é a camada 2s. Então, o sódio seria colocado 2s2, 2p6, 2s1. Enquanto o cloro seria 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, opa, perdão, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Como está faltando um elétron no cloro para ele completar a sua camada de valência, ou seja, ele chegar à estabilidade eletrônica de Pauling, a 3p6, um elétron que está presente no sódio é doado para o cloro. Assim, o sódio passa a ficar estável, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, enquanto o cloro passa também a ficar estável com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O sódio passa a ficar positivamente carregado, ou seja, ele passa a ter mais prótons do que elétrons. O inverso acontece com o cloro. Ele passa a ser carregado negativamente. Ele passa a ter mais elétrons do que prótons. E assim esses dois átomos conseguem se associar para junto formarem uma molécula. O mesmo ocorre com a fluorita, que são dois átomos de flúor, um de cálcio. O cálcio tem dois elétrons a mais na sua cadeia final, ele empresta um para um flúor, sobra um, ele empresta para outro flúor, os três se estabilizam e a gente tem uma substância química estável. A maioria dos compostos iônicos apresenta dureza média, tenacidade quebradiça, além de ponto de fusão e ebulição relativamente altos. Seus cristais caracterizam por apresentar alto grau de simetria, muitas vezes sendo cristalizados dentro do sistema cristalino cúbico. Aqui um exemplo da halita, né, como a forma cúbica da halita, certo? Aqui a forma cúbica da fluorita. Então vejam que por a estrutura cristalina iônica, ela é bem estável, consegue ter bastante estabilidade na sua formação de cadeias, então ela vai fazer
vai tender a ter uma associação cúbica. A gente vai ver mais à frente em relação aos números de coordenação por causa disso. Já a ligação covalente é originada pela interação eletrônica entre dois átomos, geralmente não metais ou hidrogênio, com pequena diferença de eletronegatividade. Então, a gente está falando do campo da tabela periódica dos ametais, ou não metais, até os semimetais, incluindo isso, de vez em quando eles entram nessa brincadeira, em que alcançam a redução de energia sem que haja transferência de elétrons, mas o compartilhamento deles, através da aproximação das nuvens eletrônicas dos átomos. Então, os elétrons que estão correndo na nuvem eletrônica do átomo A entram na nuvem eletrônica do átomo B, o que faz com que um elétron exista ao mesmo tempo na nuvem eletrônica do átomo A e do átomo B. Isso é uma das maiores consequências da chamada princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode conhecer a velocidade e a posição dos elétrons ou de qualquer partícula atômica ao mesmo tempo. Ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade. Nunca os dois. É isso que acontece. O elétron que percorre um átomo A, quando ele está ligado a um átomo B, ele salta entre esses átomos, fazendo um papel duplo, pertencendo aos dois ao mesmo tempo. A substância que a gente tem mais clara que isso acontece é a água, certo? É, que tem essa ligação covalente entre o oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Especificamente do hidrogênio, a ligação covalente é um pouco mais fraca, que é formado pelas pontes de hidrogênio, que você já deve ter ouvido isso nas aulas de química orgânica, inorgânica, perdão. Essa ligação possui características extremamente variáveis, diferindo grandemente de um composto para o outro. A gente pode ver a água, que é um composto covalente muito específico e notório e ímpar em relação a todos os compostos inorgânicos. Mas a gente tem um outro exemplo, que é ele bota hidrogênio clorídrico, cloreto de hidrogênio, né? Que é o ácido clorídrico, por assim dizer, que é um ácido muito, muito forte. Então vejam que enquanto a água ela tem uma tendência neutra, o ácido clorídrico vai ter uma tendência extremamente ácida. Então os compostos são extremamente voláteis no sentido de serem muito diversificados. Um composto tipicamente covalente também, um mineral, né, é o diamante, que apresenta a maior dureza dos minerais, além de apresentar um ponto de fusão extremamente elevado. As propriedades dos compostos moleculares são muito variadas exatamente por causa dessas possibilidades de ligações infinitas. Já a ligação metálica é originada pela circulação dos elétrons da camada de valência de átomos metálicos, visando assim uma forte capacidade de coesão entre esses átomos. Os elétrons dos últimos orbitais passam de um átomo para outro, formando assim uma chamada nuvem eletrônica. Curiosidade: acredita-se que os materiais chamados supercondutores, ou o, um estudo da física que nós geólogos não entramos nessa área, mas seria bom entrarmos até para a gente dar contribuições interessantes, que é o estudo dos materiais de alta pressão, mostram que mesmo compostos covalentes a altíssimas pressões e altíssimas temperaturas podem fazer uma nuvem eletrônica. E assim, exatamente como uma barra de ferro, por exemplo, conduz eletricidade ao longo de todo o seu comprimento, o material, por exemplo, um quartzo, que não conduz eletricidade nenhuma, sobre uma altíssima pressão e uma altíssima temperatura, poderia colapsar todos os átomos num espaço interatômico muito reduzido, fazendo com que uma nuvem eletrônica única surgisse ao redor desse mineral de quartzo, fazendo com que esse mineral inteiro de quartzo se comportasse como um único material, como um único átomo, compartilhando todos os seus elétrons, tá? Então é uma ciência muito interessante que essas ligações podem se transformar à medida que a gente pode estudar materiais de altíssimas pressões e altíssimas temperaturas. Os compostos tipicamente metálicos apresentam propriedades características como brilho metálico, boa condutividade, seja térmica ou elétrica, um alto ponto de fusão, uma resistência à tração, uma barra de ferro, você dificilmente consegue tracionar ela, ductibilidade, uma resistência à ductibilidade, então, ó, tração, dúctil
E maleável, ou seja, essa capacidade de eu ter de plastificar o material, ou seja, transformá-lo num comportamento de rígido para algo mais plástico. Na natureza, somente os metais nativos apresentam ligações predominantemente metálicas. São eles o alumínio, o ouro, o chumbo, o cobre, o cromo, o estanho, o ferro, platina, paládio e outros minerais ditos nativos. Vejam que a maioria desses minerais estão presentes lá no nos primeiros elementos químicos que eram descobertos pela antiga civilização grega e outras civilizações egípcias que já conheciam esses materiais já de muito tempo, exatamente pela forma e facilidade com que eles se apresentam na natureza e também conseguem ser manipulados. Vamos agora falar das forças de atração intermoleculares, né? Comparativamente às ligações químicas, as forças intermoleculares são relativamente fracas. Então vejam que primeiro falamos das forças químicas, ou seja, como um átomo A e o átomo B se juntam para formar um composto. Agora a gente vai discutir como essa dupla, essa trinca atômica, se relaciona com uma nova trinca atômica para formar o mineral, para formar um composto. A água é H2O. Só que se eu tenho um balde de água, se eu tenho 1 grama de água, eu tenho pelo menos 6 vezes 10 a 24 átomos de H2O dentro daquela minha 1 grama d'água. Que aí tem que fazer o cálculo de massa molecular para fazer certinho esse valor. Mas se eu tenho 1 mol de água, eu vou ter é, se eu tenho 1 mol de água, né, nas nossas CNTPs, 22,4 litros, 25 graus Celsius sobre 1 atm, eu vou ter 6,24 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 24 átomos dentro daquele conteúdo de água. Então, a ligação entre um átomo de água e outro átomo de água, como é que funciona? Forças intermoleculares. A primeira que a gente vai ver são as forças íon-dipolo. Então, as forças íon-dipolo resultam da interação entre moléculas polares, ou seja, que possuem polos dentro dos seus átomos, com determinado íon. São forças de ligações com intensidades variáveis, cuja magnitude dependerá sempre da intensidade da carga e da atração do dipolo considerado. Por exemplo, o cátion de sódio solvatado por moléculas de água. Como assim? No exemplo aqui, a gente consegue ver temos 4 moléculas de água e um cátion. As moléculas de água, elas são polares. Como assim são polares? O oxigênio, ele é muito eletronegativo, perdão. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando eu associo esses dois átomos, eu vou ter uma heteropolaridade. O oxigênio passa a carregar negativamente e o hidrogênio passa a se carregar positivamente. Então, eu vou ter um lado mais positivo e um lado mais negativo. Quando um cátion de sódio dissolvido na água, solvatado na água, está presente, este cátion de sódio estará linkado, associado com as polaridades negativas dentro da molécula da água, ou seja, ele vai estar mais próximo, as ligações vão acontecer mais próximas do oxigênio do que do hidrogênio, que vai tender a se afastar. O inverso ocorre no caso do nosso ânion de cloro, no caso de enquanto o sódio vai se associar com o oxigênio, que é a parte mais eletronegativa, que é a parte mais negativa da eletronegatividade da água, o cloro, por ser um ânion, ou seja, ele é carregado negativamente, ele vai se associar à à parte menos eletronegativa da água, ou seja, a parte positiva. Sei que é um conceito meio complexo, meio esquisito, mas é a química inorgânica. Vocês devem ter visto isso na escola, no ensino médio. Quem está fazendo faculdade vai ver isso em química inorgânica, mas qualquer dúvida, gente, pode parar e perguntar à vontade, tá? A segunda força que a gente vai olhar são as forças de polo, ou seja, forças que são associadas a duas moléculas com polaridades muito bem definidas.
Então, as forças de polo resultam de aglomerados de moléculas polares em interações eletrostáticas, nas quais a carga parcial positiva de uma molécula é atraída pela carga negativa da outra. São geralmente mais fracas que as forças íon dipolo. Um caso extremo desse tipo de ligação são as ligações de hidrogênio, as chamadas pontes de hidrogênio, verificada em moléculas que contêm um grupo de hidrogênio-nitrogênio, hidrogênio-oxigênio ou hidrogênio-flúor. A atração ocorrerá entre o átomo de hidrogênio e um par de elétrons isolados de um não metal altamente eletronegativo desses grupos que a gente citou. Um exemplo clássico de mineral que apresenta esse tipo de ligação de polo-dipolo é o gelo, tá? As pontes de hidrogênio caracterizam um tipo forte de interação molecular. Vejam aqui, ó, a parte negativa, né, do nosso composto vai repelir a parte negativa do outro composto. O composto A, né, vai repelir a parte negativa do composto B. Mas a parte negativa vai ser atraída pela parte positiva do composto B. Então, como um ímã, tá? Um ímã, você tem um lado negativo e um lado positivo. Se você pega dois ímãs e tentar aproximar o lado negativo deles, é brincadeira de criança, né? Você vai ver que eles vão tentar se afastar e se empurrar. Se você vira o ímã e aí pega o lado negativo e o positivo, você tem que fazer o contrário, você tem que fazer força para impedir que eles se conectem e se unam, certo? Uma propriedade básica, né, do eletromagnetismo. Por fim, a terceira e última força intermolecular são as dispersões de London, que são resultantes das cargas parciais instantâneas formadas entre quaisquer moléculas, normalmente apolares, originando assim um momento dipolar instantâneo. Então, é um dipolo criado imediatamente na interação, mas que ele não é existente no composto como um todo. Quando cargas parciais instantâneas opostas interagirem, tem-se a caracterização das forças de dispersão de London. É um tipo de ligação intermolecular fraca, comumente em cristais como a grafita, sendo responsável pela sua excelente clivagem basal. A grafita, ela é formada em folhas, tá? E essas folhas são conectadas entre si pelas essas dispersões de London, essas forças intermoleculares de London. Os átomos de grafita são conectados dentro da folha por ligações covalentes carbono-carbono, mas as folhas de carbono são interligadas entre si pelas dispersões de London, tá? Então vejam a diferença entre a força interatômica e a força intermolecular. O núcleo de uma molécula, ou o núcleo de um átomo, atrai os elétrons da molécula adjacente, ou do átomo. E nesse instante que isso acontece, forma-se um dipolo, chamado dipolo instantâneo. Então vejam aqui um exemplo que ele coloca, é um átomo de hélio. Como vocês sabem, os gases nobres são nobres porque eles não se reagem com ninguém, eles são totalmente estáveis e neutros na natureza. Eles só reagem com eles mesmos. O hélio só reage com hélio e mais ninguém. Condições muito extremas são necessárias para que esses gases nobres possam começar a querer interagir com outros elementos. Então, dois átomos de hélio, vocês podem ver aí, é, ele é estabilizado, mas a nuvem eletrônica ela é negativamente carregada. Desculpa, desculpa, gente, é porque minha internet aqui tem andado meio volátil, aí deu um negocinho aqui no meu coisa, eu achei que tinha caído a internet, mas não caiu não. Então, quando eu tenho dois átomos de hélio, eles, embora sejam estáveis, ou seja, eles não vão tender a criar ligações eletrônicas, esses átomos, eles têm uma nuvem eletrônica carregada negativamente, que são os elétrons, e a interação entre essas duas nuvens eletrônicas negativas vai gerar uma polaridade. Que polaridade? É exatamente como aqui a figura mostra, um balãozinho. Você vai ter essa ponta do balão aqui, certo?
mais negativa, essa ponta do balão, ou seja, mais próxima do núcleo, mais positiva. Assim, a nuvem eletrônica vai fazer uma curvatura se aproximando do núcleo do outro átomo. Vejam que essa ligação não é uma ligação propriamente dita, ela é uma interação entre as partículas positivas e negativas dentro dos átomos e por isso elas conseguem se conectar, tá? Mas não é uma força forte, ela rapidamente é destruída, exatamente como a gente sabe pela grafita e pelos átomos de hélio. Bom, na maioria dos cristais, as ligações químicas são mistas. Então, por exemplo, a galena é uma substância tipicamente metálica, certo? Caracterizando-se inclusive por apresentar uma ótima condutividade elétrica. Perdão, me perdi aqui. Tá, desculpa. Então, a galena é uma substância tipicamente metálica, sulfeto de chumbo, caracterizando-se inclusive por apresentar uma ótima condutividade elétrica. Porém, esses cristais são relativamente frágeis e apresentam um alto grau de simetria, exatamente aquilo que a gente conversou sobre ligações iônicas. Já a lepidolita apresenta interações do tipo van der Waals, que são demonstradas pela clivagem extremamente fácil de ser obtida no plano basal de seus cristais. Além do fato destes, ao serem submetidos a algum esforço, trabalharem no campo elástico ao longo de seus planos. Então, ele tem alguma resistência a esforço, de poder se esticar e voltar ao normal. Já no sentido contrário, as ligações são extremamente fortes, do tipo covalente, e nesse sentido, o cristal sofrerá fratura ao ser submetido por esforços, pois estará trabalhando no campo rígido da matéria, como por exemplo o quartzo. Dificilmente você, nas condições de CNTP, você vai conseguir fazer qualquer coisa no quartzo que não seja quebrá-lo, certo? Entretanto, na geologia, quem já estudou, quem vai estudar sabe, quando o quartzo chega a mais ou menos 300, 350 graus Celsius, ele passa a ter o comportamento que muita gente gosta de chamar de manteiga. Ele simplesmente, que é uma coisa dura, começa a se desmilinguar e virar um macarrãozinho. E ele facilmente ele começa a ser rapidamente modelado. Zona de cisalhamento é o que a gente mais vê acontecer isso, né? O mesmo fenômeno é observado nos cristais de grafita, características que determinam suas aplicações industriais. Cristais como esse são denominados heterodésmicos. Agora vamos para uma propriedade dentro dos materiais. O isomorfismo. Do grego, iso, igual, morfo, forma. Então, mesma forma. Cada composto possui uma estrutura cristalina característica. Entretanto, é possível ver substituições de determinados elementos químicos por outros, desde que esses elementos químicos que substituem apresentem raios iônicos similares. Com isso, a geometria externa do cristal sofrerá pouco ou nenhuma alteração, variando com a consequência da composição química. A tal fenômeno dá-se o nome de isomorfismo, que é a propriedade química onde determinadas substâncias apresentam variações na composição química, dentro de certos limites possíveis dentro da física. Né? A gente fala da química, mas na verdade da física. Mas mantém seus aspectos estruturais sem modificações. Esses compostos formam as conhecidas soluções sólidas e que todo mundo que estuda geologia já ouviu falar e quem não estudou vai ouvir falar das soluções sólidas. Como o grupo dos plagioclases, por exemplo, os quais variam quimicamente numa série descontínua, quem estava assistindo a aula da semana passada de Geologia Geral, Mineralogia, a gente conversou sobre as séries descontínuas, que as séries contínuas, né, e as séries descontínuas. Na verdade, aqui está errado. Como o grupo dos plagioclases, por exemplo, os quais variam quimicamente numa série contínua. A série dos plagioclases não é descontínua, ela é contínua, tá? Tá errado ali. Que apresenta um extremo rico em sódio, a albita, e outro extremo rico em cálcio, a nortita. Vou só pontuar aqui. Por que é contínua? Exatamente porque o composto é o mesmo. A diferença de um plagioclásio para outro
É apenas a proporção desses compostos dentro do mineral. A fórmula química é a mesma. A proporção de mineral, a proporção de certos elementos dentro desse mineral é que faz com que o plagioclase tenha uma série contínua. Ou seja, a estrutura cristalina é a mesma e você sai do sódio para o cálcio. Diferentemente, é a estrutura é a sequência descontínua dos minerais. Ela é descontínua porque ela não somente é ela é descontínua porque ela não é associada ao mesmo mineral, ao mesmo grupo mineral, por assim dizer. Mas há vários tipos de minerais. Então, a olivina e o clinopiroxênio não tem nada a ver um com o outro. Mas a olivina vai se cristalizar primeiro, segundo a sequência de Bowen, e depois vai vir os piroxênios, tá? Por isso a série é descontínua. São dois minerais de químicas diferentes que não tem nada a ver com o outro. A série contínua não. É o mesmo mineral que durante a formação desse mineral dentro da câmara magmática vai evoluindo e ficando mais enriquecido em um elemento e mais empobrecido em outro elemento, tá? Todos cristalizam na forma de cristais triclínicos, no caso do plagioclássio, tá? Com hábito variável, desde tabulares, que é a albita, até prismáticos, que é a anortita. Eu tenho aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma albita que eu tenho, tá? É um, na verdade, é um, como é que é o nome? A forma dele não dá para ver muito bem aqui, que eu acho que a câmera não tá mostrando, mas vocês veem que ele tem um hábito prismático próximo do triclínico, que ele é bem inclinadinho, né? Isso aqui é um cristal de albita que eu tenho com textura mimerquítica, né? Mas é um macro cristal de albita, que eu deixo perto daqui da minha mesa porque eu gosto de cristais, eu gosto de ver, eu sou geólogo, gosto de cristais, mas também gosto de ver. E segundo, teoricamente, a albita ela é associada à inteligência. Então, se você tiver um cristal de albita, bote perto da sua mesa de estudos, porque pode te ajudar com a inteligência, segundo as pessoas que acreditam em energia dos cristais. Não acredito, mas vai que. Bom, a gente pode ver na série isomórfica dos feldspatos triclínicos, variando da albita para a anortita, então albita, oligoclase, andesina, labratorita, baitonita e anortita. E aqui do lado a gente pode ver exatamente a variação. Então vejam que a diferença da albita para a anortita é a substituição do sódio para o cálcio, né? Como o cálcio e o sódio o cálcio ele é um alcalino terroso, enquanto o sódio é um alcalino, nossas, me corrija se eu estiver errado, nossas famílias, né? Que é a coluna. Quanto à família dos alcalinos, um elétron disponível. Família dos alcalinos terrosos, dois elétrons disponíveis. Sódio, quando o sódio então o sódio ele tem dois elétrons disponíveis, então ele pode emprestar mais elétrons para sílica, para o alumínio, fazer ligações maiores. Já o cálcio ele tem menos elétrons disponíveis, ele tem mais elétrons disponíveis, então ele precisa de mais materiais para poder se associar e ficar tudo estável. Por isso que a albita ele tem um átomo de alumínio, enquanto a anortita tem dois átomos de alumínio, dois de sílica, mais oxigênio e tudo mais. Vocês podem ver aqui na lateral também, né, na terceira coluna da tabela, que opa, que tanto o cálcio na albita, né, é de 0 a 10%, enquanto o sódio seria de 90 a 100%, nessa proporção desses dois elementos. E vai reduzindo o sódio e aumentando o cálcio quando a gente vai em direção à anortita. Na natureza, a tendência é inversa, tá, gente? A tendência é que o magma tenda, inicialmente, os magmas mais primitivos, né, tendam a ser mais enriquecidos em cálcio e cristalizar a nortita. E conforme a série vai evoluindo, esse magma vai perdendo cálcio para formar a nortita, né? E vai ficando enriquecido em sódio. Então, eu vou mudando meu plagioclásio conforme a evolução da minha câmara magmática evolui. A evolução da câmara magmática progride. Acho que pode ficar melhor essa palavra.
Já o polimorfismo, poli, vários, né, morfo, forma, faz parte de um outro grupo de substâncias que é caracterizado por apresentar diferentes estruturas cristalinas, sem que haja variação na composição química. A esse fenômeno chamamos de polimorfismo, né? Também existe o dimorfismo, que é um composto com duas transformações, ou trimorfismo, que seria um composto de três transformações. Por exemplo, o polimorfo mais comum e mais citado é o grafite e o diamante. Ambos são minerais compostos puramente de carbono. Entretanto, todo mundo sabe que o diamante é muito raro e muito duro, enquanto a grafita é muito vagabunda no sentido de. Não, muito vagabunda não, muito fácil de se achar em qualquer lugar. A gente acha em qualquer lugar, ele rapidamente se forma não apenas de compostos orgânicos, mas de compostos inorgânicos também, tá? Entretanto, eles têm sistemas cristalinos completamente diferentes, exatamente pela condição de formação desses materiais. Então, por exemplo, o diamante ele é feito de um sistema cristalino cúbico, enquanto a grafita vem do sistema cristalino hexagonal, tá? Um exemplo também muito clássico são os óxidos, um polimorfismo dos óxidos de titânio. O óxido de titânio mais comum que a gente conhece, que as pessoas estão acostumadas a ver e ouvir na natureza, é o rutilo, que é o dióxido de titânio. Mas o rutilo ele tem associações dependendo de certos fatores, como quantidade de água dentro do sistema na formação, intemperismo, pressão, química. E aí e o óxido de titânio pode não se formar como um rutilo, mas como um anatásio ou como a bruquita, que são três tipos de dióxido de titânio, mas com diferenças estruturais muito marcadas. Vejam que o rutilo ele tem uma dureza mais alta que a anatásio e a bruquita, mas o anatásio tem uma densidade mais baixa em relação ao rutilo e à bruquita. Já o anatase e o rutilo tem o mesmo sistema cristalino, mas a bruquita tem um sistema cristalino totalmente diferente. Então vejam que há embora o composto químico seja igual, a forma como esses átomos se rearranjam e se organizam altera totalmente o mineral. Então, outra propriedade é a perdão, estereoisometria. Determinados compostos podem cristalizar com arranjo espacial diferente, apesar de seus átomos terem a mesma conectividade. Quando uma forma for a imagem especular de outra, e elas não são superpostas, o composto é dito quiral. Isso já é uma coisa que a gente tem na cristalografia, mas quem estudou química orgânica deve lembrar mais disso, que são os quirais, são os compostos quirais, que a gente utiliza as palavras que também são utilizadas dentro da classificação de gêneros, cis e trans. Cis, quando ele tem um comportamento, trans, quando ele transfere esse comportamento para um outro lado, ele se espelha, eles são quiral. Compostos quirais, ou seja, o composto cis e o composto trans, não se superpõem, tá? Como nossas mãos. Nossas mãos, teoricamente, são quirais. Porque se eu pegar minha mão e sobrepor ela, o dedo mindinho não vai bater no mindinho, mas sim no dedão. Então você vê que, embora elas são espelhadas, mas não superpostas, certo? Compostos quirais levam à formação de um par de enantiômeros, e seus cristais são simétricos apenas por reflexão, exatamente como nossa mão. Eles apresentam as mesmas propriedades físicas, exceto o desvio que geram na luz polarizada. Então vejam, se minha mão, cada uma das minhas mãos fosse um cristal, quando eu boto a minha mão uma na outra, eles são espelhados. Mas se eu olho as duas mãos separadas, eu posso ver que elas são diferentes e não se superpõem. Se minhas mãos são cristais, a mão direita a mão direita vai tender a jogar luz numa direção, enquanto a mão esquerda vai tender a jogar luz numa outra direção, tá? Exatamente por essa propriedade de espelhamento. Por exemplo, cristais hexagonais com hábito colunar podem
desviar a luz à direita quando o sólido tiver um hexatetraedro positivo, ou à esquerda quando o sólido for um hexatetraedro negativo. Hexatetraedro, gente, é uma forma de cristal, tá? Que é uma mistura de mais de um tipo É um dos retículos de Bravais, um hexatetraedro. Chegando na parte já final da nossa aula, vamos falar da coordenação iônica. Numa determinada estrutura cristalina, formada predominantemente por forças eletrostáticas, cada íon coordena um determinado número de outros íons com cargas elétricas contrárias. Esse é o princípio da coordenação iônica. O arranjo iônico que leva à formação dos cristais, ou seja, a edificação, a estruturação do retículo cristalino, é dado pelo número de coordenação, que tem por norma básica o fato de que o empacotamento interatômico tem de ser o mais fechado possível, mantendo seu equilíbrio energético. Como isso funciona? A equação de Coulomb, ou seja, força é igual à constante elétrica do material vezes a carga elétrica do material 1 vezes a carga elétrica do material 2, dividida pela distância dos materiais ao quadrado, indica que a força de atração eletrostática, F, é diretamente proporcional ao produto das cargas dos cátions e ânions, E1, E2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, sendo K, a constante elétrica dos materiais, 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Isso é uma constante, tá, gente? Isso aqui o K é para gravar mesmo, porque não irrelevante, não tem que calcular nada. Átomos atraídos por forças eletrostáticas tendem a formar compostos com geometria simplificada e alto grau de simetria. Por exemplo, os cristais de halita estruturam-se de modo que o ânion cloro possa ocupar o centro geométrico, enquanto as arestas desse poliedro regular de coordenação com cátions de sódio, ocupando em consequência os vértices e o centro das faces desse poliedro. Quando a gente começar a ver, aqui vai ter as figurinhas dos poliedros, né, as figuras geométricas dos poliedros, a gente vai entender melhor essa situação. Considera-se como número de coordenação do referido composto o número de cátions ligados ao ânion central da estrutura. O inverso também é verdadeiro, ou seja, se o cátion de sódio estiver ocupando o centro de geometria do cristal, e os respectivos centros das arestas, os vértices e os centros das faces estarão sendo ocupados pelos ânions, configurando também um número de coordenação 6, pois, assim, o composto estará estabilizado 6 por 6. Isso é possível porque a idealização de um cristal consiste em uma distribuição espacial que tende ao infinito, que é regulado pelo princípio da periodicidade. A gente tem que entender que estamos falando de átomos, então eu estou trabalhando com átomos se conectando para formar uma molécula e essas moléculas se conectando para formar um mineral. Quando a gente vê, é aquilo que a gente falou, um mol de água tem 6,02 vezes 10 a 24 átomos. Na prática, isso a gente pode jogar e um limite tender para o infinito, que isso vai para o infinito dentro da estrutura cristalina. No caso da halita, o número de coordenação 6 pode ser visualizado quando se verifica que da, no interior do sólido fundamental hexaedro regular existe um octaedro regular, do qual o íon aniônico, ou seja, o ânion cloro, ocupa o centro geométrico, enquanto os íons catiônicos sódio ocupam a posição dos vértices. Fica assim perfeitamente demonstrada a relação existente entre coordenação iônica e a simetria de forma fundamental. Por esta razão, que a gente já tinha falado anteriormente, os cristais euédricos de halita são caracterizados por apresentarem um hábito eminentemente cúbico.
Então, as interações mais relevantes entre os íons de um composto são as mais fortes e próximas. São essas forças que influem na estruturação da primeira camada de coordenação, sendo que o arranjo geométrico desta será o fator determinante do número de coordenação de um determinado composto. A forma como as interações energéticas que definem a primeira camada de coordenação são estabelecidas depende fundamentalmente de uma relação física, obtida a partir do tamanho relativo dos raios iônicos. O cálculo matemático dessa relação é simples. Você divide o raio do cátion pelo raio do ânion. A divisão desse número, certo? A divisão desses dois valores vai te dar um número. Esse número vai ser encaixado dentro de caixinhas, né, que vão te dizer se a coordenação é 2, perdão, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12. Quando houver dois ou mais cátions em um composto, coordenados pelo mesmo ânion, o cálculo do raio relativo deverá ser feito separadamente para cada um. Então, não é porque na, na alita, por exemplo, eu vou ter coordenação X, que uma alita impura, em vez de ter sódio, cloro, e tem sódio, cloro e de repente potássio, vai ter a mesma estrutura de coordenação. Eu preciso fazer o número, eu preciso fazer a coordenação do sódio para o cloro e depois fazer a estrutura de o número de coordenação do potássio para o cloro. Quando houver dois ou mais cátions em um composto, já tá. Mesmo sendo o método mais eficiente para a determinação das estruturas iônicas, o raio relativo pode levar a previsões incorretas, pois está baseado nos seguintes pressupostos. O raio iônico deve ser conhecido com exatidão. Os íons devem apresentar formas esféricas, rígidas e inelásticas. Os íons positivos tocam-se sempre com os negativos. O número de coordenação é sempre o maior possível. As ligações são totalmente iônicas. Os íons são sempre cargas com valores inteiros. O que não acontece. A gente está falando o que nem sempre vai acontecer, tá, gente? Ligações covalentes vão ter número de coordenação e acabam não entrando nesses pressupostos. Então, por definição, coordenação iônica é o número de átomos reunidos em torno de um átomo central coordenado. Os números de coordenação mais comuns são 2, 3, 4, 6, 8 e 12. E aqui a escala possível desse número de coordenação com base na divisão, ou seja, na razão entre o raio do cátion e o raio do ânion. Então, se o seu raio de cátion dividido pelo raio do ânion for de 0,337, você vai estar dentro do número de coordenação 4, tá? Mas como é que eu calculo isso? De onde eu acho esses valores? Bom, tecnicamente esses valores são tabelados. Isso aqui tá uma tabela, né, que eu arranjei do Google, achei bem legal para colocar aqui, que são os números perdão, o raio ônico efetivo, né, em angstrom, dos íons comumente achados em minerais. Esses raios, né, esses raios iônicos foram estabelecidos por Shannon em 1976. Os raios iônicos que estão em itálico, tá, com aquela letrinha meio torta, foram observados por Pauling em 1960, revisados e suplementados do trabalho de Arrhenius em 1952. Não é Arrhenius, tá, gente? É Arrhenius. Então vejam que, vamos pegar o exemplo do potássio. Se eu estou fazendo uma estruturação, uma coordenação com, vamos ver, deixa eu ver aqui, com cloro. O cloro, ele só consegue se organizar, tá? Dentro da coordenação 6. Então, vamos pegar o exemplo do cloreto de potássio, que é a silvita. Qual vai ser o raio iônico do potássio nessa brincadeira? Como a coordenação teoricamente é 6, o raio iônico é de 1,38 em angstroms, tá? Então, o raio do cátion vai ser 1,38, o raio do ânion vai ser 1,81. Mas se o potássio interagir com outra molécula? Aí ele pode mudar. Por exemplo, o óxido de potássio, que é o K2O.
o K2O, certo? É, ele vai tender a ter uma outra estrutura, um outro tipo de número de coordenação. Vamos supor que seja o número 8. Então, no caso, o oxigênio vai ter 1,42 de raio iônico, enquanto o potássio vai ter 1,51 de raio iônico. Então vejam que é tudo muito relativo ao tamanho que esses elementos estão, em relação ao tamanho do raio iônico, né, aonde ele está encaixado. Então vejam que certos elementos é assim que eu posso substituir dentro da estrutura cristalina dos minerais, fazer impureza, ou seja, colocar elementos que não deveriam estar ali ou não fazem parte dali, mas porque eles têm um raio iônico próximo, parecido ou igual, eles podem ser substituídos. Por exemplo, um, uma clássica substituição na geologia, na mineralogia. Dentro do K feldespato potássico, ou seja, potássio, K. Um elemento que facilmente entra na estrutura e se substitui é o rubídio. Por que o rubídio? Porque o potássio ele tem 1,51 de raio iônico na coordenação 8 para formar o café de espato, na ligação lá com os alumínios, sílica, oxigênio e tudo mais. O rubídio, embora no número de coordenação dele 8 seja 1,61, ele vai se encaixar com facilidade dentro do número de coordenação 6, porque ele tem um raio iônico muito parecido, 1,52. Então, de 1,51 para 1,52, os átomos ao redor dessa coordenação não conseguem perceber a diferença dessa troca. Porque a família é a mesma, então eu continuo sobrando um elétron. O raio iônico é praticamente o mesmo, então não mudou nada. Então, facilmente o rubídio consegue substituir o potássio dentro da estrutura cristalina do feldspato, tá? Então, isso é um de 1 milhão de exemplos de substituições possíveis dentro dessa questão de raios iônicos. Então, o número de coordenação 12, vamos começar falando dele, é observado quando RC sobre RA é igual a 1. Ou seja, quando os raios dos átomos formadores do composto forem iguais entre si. São dois os modelos geométricos clássicos que encerram esse tipo de coordenação. O empacotamento trigonal compacto, como o da brucita, que é o hidróxido de magnésio, e o empacotamento cúbico compacto, corpo centrado, como o cobre nativo. Nas duas situações, cada átomo terá uma força de ligação com os 12 átomos mais próximos. Minerais que apresentam coordenação 12 são relativamente raros. Esta coordenação pode ser observada principalmente nos minerais nativos, formado pelos metais do grupo 11 da tabela periódica de elementos químicos, cobre, prata e ouro. E também no grupo das micas, em que o oxigênio sempre é coordenado pelo cátion metálico. Então, podem ver à esquerda um exemplo de um mineral de cobre nativo. À direita, a gente tem a rede cúbica de face centrada, né? Que diz que eu tenho um átomo no centro e 12 átomos ao redor dele, conectando todo mundo. Não vou entrar na discussão aqui dessa questão de célula e tudo mais, porque isso é uma parte de cristalografia e que não provém a nossa discussão aqui, tá bom, gente? Número de coordenação 8 é observado quando RC sobre RA estiver compreendida entre 0,732 e 1. Ou seja, quando o raio do cátion coordenador for ligeiramente menor que o raio dos ânions coordenados. Esta coordenação é conhecida como coordenação cúbica, pois é caracterizada pela disposição espacial dos íons coordenados nos 8 vértices do poliedro, do qual o íon coordenador ocupará o centro geométrico, o retículo de corpo centrado. Exemplos clássicos de compostos, como aqui à esquerda, né, é a barita, tá? Que tem um composto de coordenação de número. Aqui está a coordenação 9, mas na verdade é 8, tá, gente? É a barita e a anglesita, que é o sulfato de bário e o sulfato de chumbo. Vejam que a coordenação 8 é formada de quê? Eu vou ter uma molécula de enxofre ligada por 4 moléculas de oxigênio em cada uma das arestas do meu corpo e no centro um átomo de bário, que junto vai formar essa coordenação mineralógica e tende a formar essa estrutura um pouco mais alongada, mais próxima do retangular, né?
O número de coordenação 6 é observado quando RC sobre RA estiver compreendida entre o intervalo de 0,414 e de 0,732. Essa é chamada coordenação octaédrica, pois nesse tipo de orientação espacial, o centro dos íons coordenados ocupa 6 vértices de um octaedro, do qual o íon coordenador é o centro geométrico. É a coordenação típica dos sais halóides, como a halita e a silvita, além de ser muito comum nos silicatos. Então, à esquerda é um exemplo aqui de halita, né, cúbica, mas só que a estrutura de coordenação dele não é cúbica. A estrutura cristalina acaba sendo cúbica, mas a coordenação não é cúbica. A coordenação ela é octaédrica. Aqui um exemplo de coordenação octaédrica com as variantes, né? Cis, trans, mer e fac, dependendo de como os átomos estão ordenados entre si. Mas vejam que vamos pegar o exemplo do cis para não ficar muito complexo. Vamos pegar o exemplo do cis para não ficar muito complexo. Os átomos, as bolinhas vermelhas, as bolinhas azuis seriam os átomos de sódio, seriam os átomos de sódio, enquanto a bolinha verde no centro seria um átomo de cloro. O cloro é o íon coordenador que fica no centro geométrico, enquanto os coordenados seriam os átomos de sódio, tá? Já o número de coordenação 4 é observado quando RC sobre RA estiver compreendido entre o intervalo de 0,225 e 0,414. Esse número de coordenação gera a coordenação tetraédrica, que é caracterizada pela ocupação dos vértices do poliedro pelo centro dos íons coordenados. Um exemplo clássico desse coordenação é a esfalerita, que é o sulfeto de zinco, tá? Então vejam aqui, tenho aqui uma estruturação, né, o cubozinho de estruturação, só que eu vou formar um tetraedro. O cubo já é formado por mais de um tipo de tetraedro. Então vejam que a estruturação 4, no caso da esfalerita, eu vou unir um átomo de zinco a 5 outros átomos de enxofre. O átomo de zinco vai ficar no centro de coordenação, enquanto os átomos de enxofre ficam nos vértices do tetraedro, tá? Número de coordenação 3 é observado quando a RCRA estiver compreendida entre 0,155 e 0,225. Esse número de coordenação 3 acarreta uma disposição triangular do composto, e é comum em carbonatos, nitratos e boratos, que apresentam íons planares. Então, aqui, vocês podem ver, eu não sei, atrás parece um pedaço de madeira, mas se for mineral, não sei. Mas a ideia dessa foto aqui é mostrar os cristais de calcita ortorrômbicos, né, que tem esse formatinho de cubo inclinado, de paralelogramo. Seria um poliedro paralelogrâmico, né, que é um ortorrômbico. E como a estrutura, como vai ser essa coordenação iônica? A gente vai ter um átomo de. No caso aqui, ele botou um átomo de carbono no centro, com 3 átomos de oxigênio nas laterais e 2 átomos de cálcio nas duas pontas, formando essa estrutura como se fosse bipiramidal triangular. Então, eu tenho uma base triangular da pirâmide, mas com 2 vértices subindo. Os 2 vértices up e down, ou seja, o vértice de cima e o vértice de baixo, seriam representados pelo cálcio. Os vértices do centro seriam representados pelo carbono e os vértices triangulares das laterais seriam representados pelo oxigênio. Para fechar, número de coordenação 2 é uma coordenação muito, muito rara, também chamada de coordenação linear, observado apenas quando a relação de RC-RA for inferior a 0,155. O exemplo mais clássico é a cuprita e a uraninita, onde eu vou ter um átomo central coordenando 2 átomos. Nos minerais, isso é uma estrutura muito mais difícil de aparecer, tá? Principalmente por questões de impurezas e de vários outros motivos. Mas nesses átomos você consegue ter esse tipo de número de coordenação, onde o centro, o oxigênio, consegue coordenar 2 átomos de cobre ao redor dele. E acho que é isso. É isso, galera.
Então, a ideia basicamente dessa aula de hoje foi demonstrar a vocês essas propriedades fundamentais da cristaloquímica. É uma aula realmente mais complexa, é um tema mais difícil realmente de ser debatido, de ser conversado, mas eu espero que vocês tenham entendido e associado bem a essa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer, por favor, fique à vontade. Eu vi aqui no chat que falaram que não conseguiram ver o mineral, é porque eu estava na outra câmera. Eu vou passar aqui agora para o meu usuário e vou mostrar para vocês a albita que eu falei. Pronto. Agora eu posso falar aqui por aqui da isso. Deixa eu aqui mostrar para vocês então. A câmera tá horrível, mas isso aqui é uma albita, tá? Podem ver, ó. Ela tem esse formato assim, né? Levemente triclínico, fica difícil de ver, mas a ideia é essa. Tá? É uma albita aqui com textura minergítica, então tem cristais de quartzo dentro da estrutura cristalina do mineral. Obrigada, Lucas. Foi excelente a aula hoje. E semana que vem a gente vai ter aula com o professor Anderson. Então, espero todos vocês às 15 horas. E obrigada pela presença. Obrigada, Monteiro, de novo. Parabéns pela aula. Obrigado, Isabela. Muito obrigado a todos que assistiram a aula e tiveram paciência de me ouvir aqui. E até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.